Boa tarde. Bom, a razão do convite, na verdade, o Érico falou que foi criação nossa aqui, a bondade dele, para falar um pouco de uma parceria que a gente tem com um núcleo de economistas, ergonomistas e outros especialistas lá na França, e esse grupo participou da retomada do desenvolvimento no norte da França após a decadência da mineração e da siderurgia no Nord-Pas-de-Calais. E foi lá que surgiu, eles estão há mais de 30 anos conduzindo essa experiência e participando, e eu os conheço há cerca de 6 anos, e foi lá que começou essa história da economia, da funcionalidade, da cooperação, que eu queria apresentar aqui para vocês, e teve uma sinergia, uma coincidência, em que o que a gente vinha fazendo aqui na economia solidária, com cooperativas, na área de reciclagem, de sustentabilidade e do trabalho, convergiu com essa experiência. Foi aí que se deu essa aproximação que eu gostaria de comentar a partir da economia da funcionalidade, que, desde o início, eu queria falar, é um nome um pouco ruim. No Brasil, a gente fala de funcionalidade, a gente pensa logo em funcionalismo, né, que não tem boa fama aqui entre nós, mas funcionalidade quer dizer, o termo se refere a muito mais a qualidade de vida, as grandes funcionalidades da vida, saúde, educação, lazer, o que a gente deveria cultivar através da economia, e a ideia, né, da economia da funcionalidade e da cooperação que eles querem desenvolver. Mas a grande lição que eu acho que tem a ver aqui com o debate é isso, né? É possível criar uma alternativa, né, para essa nossa realidade aqui e outras aqui do Brasil, e, principalmente, o que dificulta isso? E dificulta, foi o termo escolhido, porque eu acho que não é impossível. Se a gente perguntar onde tem experiência nesse sentido, vai ser difícil a gente encontrar. Então, as dificuldades são enormes, mas não é impossível. Diferentemente do que, às vezes, os economistas colocam, existem alternativas que já aconteceram em outros lugares. Desde já, sempre que eu falo disso, as pessoas falam, não que essa questão não possa ser colocada, é importante a gente debater, mas isso acontece na Europa, na França e não no Brasil. No Brasil não dá para falar em cooperação, em criar alternativas, em governança territorial, a corrupção não deixa que isso aconteça, etc., etc. A gente vai ver, e a gente pode retomar isso, não tem nada fácil, nem lá para eles. O Nord-Pas-de-Calais não é uma região maravilhosa, continua sendo uma das regiões mais pobres da França. Não tem nada de dizer que é um sucesso estrondoso. Então, mas é um projeto, né, que vai durar 50, 100 anos. E se a gente não tiver essa perspectiva de longo prazo que o Érico comentou, a gente não vai sair do lugar. Então, a primeira coisa que eu pensei em falar é mostrar por que esse modelo atual de desenvolvimento, que a gente repete na América Latina e no Brasil, por que ele não vai dar conta, qual que seria esse modelo alternativo, as dificuldades e como caminhar, né, nessa outra direção. Então, o ponto de partida é que esse modelo atual ele é incapaz, e que é dominante, ele é incapaz de responder esses desafios, né, que estão colocados aí. Desenvolvimento sustentável em todos os sentidos, do ambiente, sociais e da própria dimensão humana do trabalho, que vai ser mais aprofundado pelo Anderson e que o Érico já começou a falar. Ninguém se sente bem do trabalho, as taxas de suicídio aumentam, o sofrimento mental é a segunda causa, os transtornos mentais de afastamento hoje, a segunda causa, em alguns lugares é a primeira causa, como aqui na UFMG. E a gente não sabe muito bem como lidar com isso, e é claro que a gente não vai conseguir resolver essas coisas aqui dentro desse modelo econômico que causa os próprios males, né, e a gente sabe muito bem de onde que isso vem. Então,
esses impasses, a gente pode elencar pelo menos 4 impasses, grandes impasses desse modelo, é por que a resposta não pode ser obtida dentro dele. A primeira coisa é que o crescimento, o desenvolvimento econômico é baseado no crescimento do consumo. E o planeta já esgotou a capacidade, não tem jeito mais. É obsolescência programada, etc. O desperdício é enorme. Bom, tudo isso aqui que a gente já sabe. E dizer que a gente vai resolver isso com a economia circular é nos enganar, achando que a gente vai manter o crescimento circulando matéria-prima dentro do mesmo modelo econômico. A solução desse dilema é reduzir matéria-prima e reduzir base material, que depois eu vou comentar. O segundo grande impasse é o problema da cadeia de valor. O Érico tem razão em dizer que a gente está vivendo um momento em que a inteligência é mais importante do que o capital. O problema é que o capital compra a inteligência. Né? E qual que é a arte do capital? A gente faz um investimento local, investe em TI, etc., em startup, coloca esses meninos para ficar trabalhando 30 horas por dia, durante 1 ano, 2 anos, acabando com a vida deles, e aí um aparece no meio de 1000, o capital vem, daqui, é claro, ele está rico, resolveu a vida dele, está com seus milhões embolsados, etc. Mas não é isso que a gente tem para o desenvolvimento territorial e local. Né? Isso não vai resolver o nosso problema. Resolve muito bem o problema do capital, que não sabe como investir e não tem essa inteligência social distribuída, mas ele é que se aproveita disso. Eu trabalho muito, né, com os catadores, e o problema que a gente coloca é esse. Como tirar os catadores dessa cadeia de valor internacional, porque eles estão alimentando a Alcoa, os grandes grupos internacionais, Saint-Gobain, etc., que se alimentam da pobreza aqui para manter a economia circular funcionando em escala global. Então, a gente tem que dar um jeito de sair disso aí. Senão, não tem saída dentro da cadeia de valor. Outra coisa é a intensificação da concorrência e da competição. É por isso que se chama economia da sustentabilidade e da cooperação. Nós fomos criados num mundo que diz que competir é o melhor. Competir, é na competição que a gente tira o melhor de si, o melhor de cada um. O modelo de gestão hoje das empresas é uma gestão pelo conflito. Os modelos de gestão instituem o conflito para jogar um contra o outro. O sistema de metas hoje utilizado nas empresas, a governança corporativa, é para instituir o conflito. E eles fazem isso de forma pensada, tá? Não é por erro, alguém que errou a definição de metas, etc. Eles acreditam que companheirismo é folga, cooperação é maneira de esconder incompetência. Não é fonte de competência de solução. Então, quanto mais as pessoas forem competitivas, competir um contra o outro, conflito sempre existe. Uma coisa é gerir o conflito e outra é gerir pelo conflito. É bem diferente. E aí as pessoas sofrem, a ponto das pessoas hoje se qualificar. Ele é meu inimigo dentro da empresa, quando eles deveriam estar cooperando, eles são tratados como inimigos, né, dependendo da forma como a gestão é criada. E essa gestão financeira, né, que também a gente conhece muito bem, que suga, né, toda essa riqueza criada e não investe no desenvolvimento local, porque não consegue ter uma taxa de rentabilidade de 12%, 15%, quando a gente poderia conviver muito bem com uma taxa de 5%, 6%, não tem problema nenhum, manter uma economia, né, uma coisa que se existia na Idade Média, o que é a taxa de juros justa, a gente não consegue fazer hoje. Então, em suma, esse novo modelo, ele não dá conta, né, de todos esses objetivos que a gente deveria atender, se a gente quer uma sociedade saudável, pessoas saudáveis, um ambiente saudável, e todas essas demandas, né, que são colocadas, não vou repetir aqui, o que já foi bastante discutido, dentro do modelo econômico de desenvolvimento, e aí, seja partido de esquerda ou de direita, a gente repete o mesmo modelo, a gente não consegue sair do lugar. Então, o
que novo modelo, né? O que colocar, se isso não funciona, o que colocar no lugar? Então, a primeira coisa é sair dessa lógica de volume, de produção de quantidade, e começar a pensar em soluções que vão estar centradas na performance de uso, na utilidade, e não na quantidade. E isso necessariamente tem que ser centrado no território. Então, a economia da funcionalidade da cooperação, a definição básica, essencial dela, é procurar essas soluções que funcionam, que têm uma pertinência para as pessoas, para quem produz, para quem recebe aquele produto, aquele serviço, tem que ser recíproco. A gente vive numa sociedade duplamente alienada, que a gente o agricultor morre do agrotóxico e a gente morre comendo o produto que ele produz, obviamente isso faz sentido algum. Não tem nenhuma pertinência nem de um lado nem do outro. Então, a gente tem que procurar isso, né? O que a gente está querendo e como fazer isso para atender, né, a todos nós. Né? Como produzir mobilidade, não meios de transporte. Como produzir saúde, não apenas proteína. E isso tem uma série de coisas, bom, que a gente pode discutir, que a forma de funcionar é nessa integração entre os bens materiais e o serviço que os bens materiais prestam. A finalidade do carro não é a gente ter um carro, é que o carro nos ajude a ir de um lugar para outro, com certa rapidez, etc. Essa utilidade a gente não consegue preservar hoje. Detalhando um pouco mais, essa economia são 4 pilares que a caracterizam. Essa dinâmica servicial, eu vou discutir um pouco, o efeito tesoura. No território, como implantar esse sistema de cooperação no nível dos empreendimentos e a questão da governança, né, que já foi comentada. O que é essa dinâmica servicial? Eu vou tratar isso aqui através de exemplos, e depois, se for o caso, a gente pode discutir, aprofundar mais teoricamente. Então, no caso do alimento, a gente que fala de alimento não é por acaso. Em primeiro lugar, porque é a nossa vida, né? Ninguém sobrevive sem isso. Os indígenas têm um livro belíssimo, do Davi Copenau, o Yanomami, que fala que economia para ele é barriga cheia. A economia deveria preocupar com isso, né? É impossível ser humano se você não consegue se alimentar. E a gente gostaria de ter a barriga cheia e saúde, não morrer, né, do nosso alimento. Mas tem um exemplo clássico, né, mesmo dentro da economia capitalista, que é o que a Michelin faz. Então, a Michelin, para resolver aqueles conflitos, aqueles dilemas, passou a vender quilômetro rodado com pneu, em vez de vender pneu. Por que é mais interessante, né? Porque quem compra aqueles pneus, está falando de pneus de caminhões, né, de pesado, peso pesado, eles querem aproveitar aquilo o máximo possível. E a Michelin ganhava como? Quanto mais ele gastava pneu, mais ela vendia. E aí, bom, não sei como, de repente, alguém teve ideia, por que a gente vai... Vamos parar de vender pneu e vender quilômetro rodado? Ah, não, mas isso aí você vai estar perdendo dinheiro, você vai estar perdendo quantidade. Ah, não, mas... O problema é que essas pessoas não sabem usar nossos pneus. Um pneu que poderia rodar 20 mil quilômetros, eles estão gastando com 10. Então, além de vender o pneu, nós vamos vender como usar bem o nosso pneu. Eu vendo o bem e o serviço. Então, ela está ganhando dinheiro vendendo formação e uma série de coisas, né, junto com o pneu para quem utiliza. O segundo princípio é esse efeito tesoura. Eu imagino que as pessoas tenham falado aqui da necessidade de fazer um decrescimento, né? O planeta não suporta o crescimento, a gente tem que decrescer. Mas falar de decrescimento, principalmente para a América Latina, a gente que nunca chegou lá, agora, quando a gente está chegando, o povo tem que parar de crescer, é de duro, né? Então, a gente tem que falar de decrescimento, mas de quê? Nós vamos diminuir a matéria, vamos diminuir a energia, e vamos aumentar a utilidade. Essa equação é que a gente tem que achar, né, como resolver. E aí, a gente tem que privilegiar os recursos imateriais e não os recursos materiais. Bom, outro princípio são os ecossistemas cooperativos.
A ideia aí é, eu não vou mais competir via mercado. Então, é uma terceira via, que não é nem estatização e nem mercado, nem privatização. Eu vou criar relações de troca e venda, tem compra, tem dinheiro circulando, mas não dinheiro enquanto capital financeiro, mas dinheiro como meio de circulação. E vou fazer com que esses bens circulem no território. É a mesma lógica da moeda social, né, que a gente vê em Palmas, que é bem feita, como que a coisa funciona, né, para gerar riqueza local e fazer a coisa circular. O dinheiro vai ter outra função, e não função de capital financeiro. E essas empresas vão começar a cooperar e desenvolver uma economia de integração entre elas. Isso não tem nada de utópico, tá? A gente está fazendo... tem um problema, depois eu vou colocar, que é o problema da escala, né? A gente está funcionando bem no território, e depois tem que resolver o problema do mundo. Então, bom, a gente vai voltar a isso, mas, localmente, essas coisas são utopias. Eu gosto de dizer que são utopias concretas. Elas funcionam localmente, mas se coloca esse grande problema de como generalizar e aumentar em escala essas experiências locais. E tem várias coisas importantes, que é incluir o próprio beneficiário. Então, a relação com o consumidor não é mais um consumidor, um cliente, alguém que eu vendo e acabou a relação. Por exemplo, as comunidades que sustentam a agricultura. Então, a gente quer produto sem agrotóxico, o outro lá está precisando vender, mas não dá para ir todo dia e trocar de fornecedor. Eu mato o cara. Tem que ter um contrato anual. Né? Tem que ter um compromisso, um engajamento. É assim que vai funcionar. Ele vai me roubar por causa disso? Não. É cooperação, ele tem confiança. Ele tem que cultivar esses valores imateriais, porque sem a confiança, isso não funciona. Parece utopia, mas o Chico está vindo do mundo da confiança dos anjos. Né? Não, uma empresa capitalista só funciona à base da confiança. Isso que eu estou falando aqui nada mais é do que um princípio da economia das transações. Nenhuma empresa compra pelo menor preço. Inventaram isso aqui do setor público, que o melhor é o menor preço. Ele só compra besteira que não funciona quando utiliza essa lógica. Você tem que conciliar preço baixo com qualidade. E aquele que me garante a manutenção, a entrega, etc., que é confiável, é que, normalmente, vai ser escolhido. E as empresas estão aprendendo. Quer dizer, na verdade, elas estão esquecendo, né, com esses sistemas de controle e usando a burocracia estatal para fazer sistemas de compras que não funcionam. Mas, na economia das transações, que foi desenvolvida lá nos anos 60, sempre se mostrou que a confiança no fornecedor é o que funciona melhor. E sem que um utilize isso para furar o olho do outro. Então, essa coisa, esse trabalho em comum, e que não é fácil desenvolver, né, porque isso tem que ser construído, e tem vários problemas, né, para se resolver, é o que faz funcionar. E, finalmente, a governança expandida. Se a gente não tem no território esse controle, se a governança, a apropriação é feita em outra escala, essa riqueza não circula, não é criada e não circula localmente. Então, tem todo um dispositivo, uma série de coisas que faz a avaliação e a criação desses mecanismos no local. A França tem uma certa flexibilidade jurídica, que eles criaram, por exemplo, o que chamam de SIC, são Sociedades Cooperativas de Interesse Coletivo, que é mais ou menos parecido com a parceria público-comunitária aqui no Brasil, que não anda, né, não sai do lugar, porque a burocracia jurídica dificulta demais, e eles conseguem sair, né, fora do mercado, criar essas relações da comunidade com cooperativas, com associações, inclusive com empresas privadas, para resolver a questão de serviços públicos, de outros serviços, em que a coisa sai mais barata, mais eficiente, etc., com mais saúde para as pessoas e tudo mais. Aqui a gente começa a fazer isso com os catadores. Belo Horizonte é uma das primeiras cidades do Brasil a contratar associações de catadores para fazer coleta seletiva. A gente acompanha isso desde o início, ajudando, etc. Sai mais barato,
qualidade muito maior, muito mais eficiente em todos os aspectos, do que ou quando o Estado faz, ou quando a empresa privada faz. A gente pode depois discutir por que é dessa maneira. E isso vai se criando relações de fidelização, de cooperação, de confiança, que funcionam no longo prazo e não apenas na troca instantânea de compra e venda do mercado. Bom, o terceiro ponto. Que dificuldades, então, a gente encontra? Né? Por que é tão difícil andar com isso? Primeiro, o mito do desenvolvimentismo. Né? A gente não consegue pensar de uma maneira diferente. Muda partido, muda governo, e a gente sempre nessa lógica desenvolvimentista, achando que essa é a única maneira de resolver os problemas. Né? A grande oportunidade histórica que nós perdemos com a esquerda no poder tem a ver com essa política econômica que eles adotaram. É claro que a esquerda fez o jogo dela, mas a gente tem que avaliar os nossos erros históricos também. Não pode dizer que o fracasso é só do outro. Né? Eu acredito que a maior parte é nossa, inclusive. Outra dificuldade que sempre eles falam no Brasil, o município não tem capacidade de gestão. Eles não conseguem fazer um plano de saúde, de gestão municipal de resíduos, não conseguem fazer nada. Verdade. Eles não conseguem fazer nada. Não conseguem aproveitar a CEFEM bem, desviam, tem corrupção, tem de tudo. E aí? Isso é um resultado histórico, secular, que nunca criou essa governança local. Isso não quer dizer que ela não seja possível de ser criada. E a solução está aí, e não constatar esse momento, tirar uma fotografia desse momento e dizer que nós somos incapazes. Historicamente, isso foi construído dessa maneira. E isso não quer dizer só gestor público, não. Essas experiências francesas aqui que eu mencionei, o Estado veio depois. Foi a sociedade civil, os grupos o movimento social, grupos que se organizaram, fizeram acontecer. Quando o Estado viu, opa, tem alguma coisa acontecendo, ele chegou. Ele chegou depois, ele não chegou no início, não. E é assim que a gente está fazendo Santa Teresa e várias outras coisas com os catadores. Aí, quando ele chega, vai chegar de uma outra forma também, cooperando com as pessoas e não apenas tentando conduzir esse processo de fora. Bom, o problema de longa duração, né, que eu já comentei. Tem outra dificuldade, que são as práticas de acompanhamento. Então, esse pessoal na França desenvolveram uma expertise de acompanhamento que é diferente do que a gente faz na universidade. Programas de extensão são incapazes de fazer mudança no mundo real. A gente não consegue isso que a gente faz aqui da universidade para fora. Os organismos lá fora não conseguem, porque eles têm uma concepção tipo SEBRAE, eles não conseguem fazer porque eles não conseguem desenvolver localmente. Então, são aquelas ações sempre ineficazes que não dão resultado. Os bancos de desenvolvimento, pior ainda. Eu venho de uma região do norte de Minas que é o lugar dos fracassos das intervenções governamentais. Né? Historicamente, a gente acumula todos os programas fracassados. Então, a gente tem que mudar essa maneira de acompanhar o que é acompanhar o desenvolvimento. Né? Tem metodologias, competências, dispositivos para se fazer isso. Por exemplo, nesse projeto que o Érico mencionou, é a primeira vez, uma ideia idiota, né? Parece uma coisa genial. A gente só montava projeto de extensão, de intervenção, com pesquisadores daqui. Agora, não. É metade daqui e metade da cidade, do município. É claro que eles é que vão conduzir esse processo, não a gente. A gente, de vez em quando, ir lá, a gente vai promover alguma mudança, e a gente sempre acreditou nisso, né, que a gente era capaz de fazer isso. Bom, e, finalmente, esse problema da escala, né, que eu mencionei. Tudo bem, isso funciona na Secocesola, na Venezuela, funciona ali, funciona com os catadores aqui, funciona com o MST, em alguns lugares,
E aí? Mas como que a gente vai resolver o problema do Brasil e do mundo? Onde tem escala para se fazer isso? E aí o risco é de achar que a estratégia da escala é a única solução. A solução não é aumentar a escala, é aumentar a difusão por outros mecanismos de contaminação, de rede, etc., e que vai ser pouco a pouco que essa coisa vai se contaminar e vai mudar, pouco a pouco, sem imaginar que, em 5 anos, com um gesto, com um ato, a gente vai obter grandes transformações. Essas grandes transformações são possíveis. O PT conseguiu transformar a indústria da carne brasileira, se não é a maior, é a segunda maior do mundo, em pouco tempo. É possível fazer isso, destruindo todos os outros abatedouros, colocando todos os produtores de carne à mercê disso, matando, afastando 20% da força de trabalho, de adoecimento. É possível, mas não é isso que a gente quer, isso não é a sustentabilidade que a gente defende. Então, a gente tem que se contentar com a pequena escala, com o resultado de 50 anos, do que achar que, num governo, a gente vai fazer a diferença. Bom, como caminhar, então, nessa direção, né? E aí é um pouco a experiência dele, do que a gente gostaria de repetir, de reproduzir aqui em alguns locais, que a gente já está começando a fazer com experiências isoladas, mas não de uma forma articulada como deve ser. Articular, partir localmente, e a alimentação sempre ocupa um lugar central, e, para a gente, diferentemente deles, o resíduo, porque lá eles encontraram uma solução para os resíduos, que não é a solução nossa, a solução deles é queimar. A incineração está querendo chegar aqui. Se a gente não resolver, não encontrar uma solução, vai ter incinerador para queimar o nosso lixo. Se a gente não construir essa alternativa no território, com os catadores que são capazes de fazer essa coleta. Me passaram um dado que foi falado aí, que o Brasil recicla 1%. Recicla 1% é um sistema oficial, tá? Com os catadores, recicla 12%. Onde tem catadores, na pequena cidade não tem, mas em Belo Horizonte, São Paulo, etc., a reciclagem é muito maior do que o sistema oficial consegue pegar. Aí o turismo, com outra base, não o turismo de massa, que não funciona, atividades culturais, e desenvolver, integrar a atividade industrial a essa agricultura e ao serviço, dessa maneira de produzir bens materiais que ofereçam serviço, não achar que a indústria ou a atividade industrial, por si só, que normalmente tem que ser direcionada para fora e não como apoio interno, ela possa resolver os problemas. Isso aqui é apenas o início, tá? E a educação e tudo mais, saúde poderia ser incluído dentro desse movimento, né? Normalmente é assim, por círculos, que isso vai se ampliando, e não através de um projeto, de um setor, que vai ter uma mega empresa que vai puxar a economia ou desenvolver apenas um setor. E para todos os setores aí se forma uma trama mais complexa, mais densa, que não tem muita riqueza circulando, do ponto de vista de PIB, às vezes, né, então, uma riqueza imaterial, informal, não monetária, que está circulando e que é muito mais importante do que essa monetária, e que normalmente cria desigualdades. Bom, esse movimento ele se dá normalmente, essa integração, através de 2 trajetórias, né, que, no final, elas vão confluindo. Primeiro, uma dinâmica empresarial por negócio, né, por empreendimento, que vai criando esses mecanismos de performance de uso. Eu vou dar, por lá, eles acompanham, já tem cerca de 200 empresas que fazem essa transição para a economia da funcionalidade e da cooperação, não essa como Michelin, né, que faz esse caminho próprio e tem limites importantes, mas empresas que eles começaram a acompanhar. Então, são coisas simples quando a coisa acontece, mas muito difícil de fazer acontecer nesse processo de transição. Então, um
uma empresa que antes vendia gráfica, né, que vendia papel, impressos, etc., e que, de repente, já percebe que aquilo fica tudo engavetado e jogado nos cantos, nas empresas dos clientes que ela fornecia, e ela passa a fazer a gestão dessa informação, né, de uma maneira bem mais criativa, e que economiza de um lado e de outro. Ela vende menos papel inutilizável, vai vender informação e impressão em tempo real, e que todo mundo sai ganhando nessa história. Ou empresa que fazia isopor, embalagens de transporte de medicamentos da Europa para a África, e que, de repente, se viu pressionado pelos chineses, não tinha como competir, e que a alternativa que eles encontraram foi vender a cadeia do frio. Então, eles perceberam que tinha muita perda de vacina no transporte. Alguém que pegava no aeroporto da África aquela embalagem, não sabia como manipular, a temperatura caía e perdia todo um lote de vacinas. E eles começaram a monitorar tudo isso ao longo de todo o trajeto, mostrando que não tinha problema, e oferecendo soluções, né, para todos esses problemas, para garantir a qualidade da cadeia do frio e não vender apenas embalagem. A embalagem vai junto, agora vai junto com um chip, que vai registrando todas as informações e que permite fazer essa análise complexa, né, e oferecer o serviço ao lado do bem material. Bom, é isso que constitui vamos dizer, a base, a substância, né, os elementos centrais dessa abordagem. Né. Tem vários elementos de como trabalhar, como conduzir, que dispositivos a gente tem que colocar em operação para que essa coisa ofereça resultado. Tem todas essas experiências estão sistematizadas em vários dispositivos que eles criaram lá na Europa. Esse Instituto Europeu, com adesão aqui no Brasil, tem uma turma de São Paulo, do Rio de Janeiro, e a gente aqui, que faz parte dessa rede, ele vai virar um instituto mundial, né, instituto apenas da economia da funcionalidade, porque a gente já está lá dentro. E tem uma série de dispositivos, de clubes, conferências, associações de atuação política, que estão articulados em torno dessa noção, né, de economia da funcionalidade. É um projeto amplo. E o interessante é que, né, passando o gancho aí para o Anderson, pelo menos é o único modelo que eu conheço de economia que vai de tratar a economia de verdade, porque eu nasci na economia solidária. A economia solidária tem muito de solidariedade e pouco de economia. Então, aqui tem um modelo econômico que tem cooperação e que chega no trabalho, chega na atividade humana, no sofrimento, e que você quer entender por que as pessoas sofrem e qual é a relação do modelo econômico, né, com esse sofrimento. A gente teria que caminhar, né, sem falar do aspecto ambiental, caminhar com tudo isso junto, né, se a gente quer realmente construir um mundo sustentável. Obrigado.